Dia. Hoje a gente vai fazer uma aula, falar sobre metabolismo energético. Metade da turma já teve essa aula, metade não teve. A aula começa com algumas coisas básicas sobre metabolismo energético e a gente vai terminar com a glicólise, processo de fermentação. Tá? Então, lembrando da aula passada, a gente falou sobre catabolismo e anabolismo, tá? O catabolismo são reações, né, que vão rotas de reações que vão liberar energia através da oxidação de compostos orgânicos. Então, aí dentro, as reações que a gente vai ver ao longo da disciplina é respiração celular e fermentação. A fermentação ela é uma degradação parcial dos açúcares, tá? E sem uso de oxigênio. Enquanto a respiração celular, ela vai ser uma degradação completa da glicose e na maioria dos organismos vivos ela vai utilizar oxigênio. A respiração celular, ela pode ser aeróbica ou anaeróbica, mas é muito mais comum a gente falar sobre a respiração celular aeróbica, que então usa oxigênio, tá? E algumas bactérias, no entanto, fazem respiração celular anaeróbia, usando algum outro elemento para receber os elétrons no final do processo. É importante lembrar, vocês devem estar vendo isso em química, como é que funcionam as reações de redução e oxidação. Aqui para a biologia a gente precisa saber algumas coisas. Por exemplo, quando a gente tem sódio e cloro, que é um exemplo que está aqui, e esses dois se juntam, o sódio tem a tendência a doar elétrons e o cloro tem a tendência a receber elétrons. Portanto, o cloro vai se tornar reduzido, ele ganhou um elétron, então ele ficou com uma carga negativa. E o sódio vai se tornar oxidado, ele perdeu o elétron e ficou com uma carga positiva. Só que a gente pode generalizar essa reação para qualquer tipo de reação. Então, é essa segunda opção aqui, ó. X com elétron inicial mais Y, que não tem nenhum elétron marcado aqui, né? Y vai se tornar reduzido, então esse elétron do X vai passar para o Y, e o Y vai se tornar oxidado, que ele perdeu este elétron que ele tinha, que estava marcadinho aqui. Então, lembrando que quem é oxidado perdeu elétrons e quem foi reduzido ganha elétrons. Aí a gente precisa lembrar da tabela periódica que vocês já viram, tá? Como é que funciona a tabela periódica? Ela vai estar distribuída de acordo com as camadas, as distribuições eletrônicas, né, dos elétrons. E a gente tem que lembrar que os elétrons, eles têm a vontade, eles querem ficar com as suas últimas camadas completas. Então, a gente tem o hidrogênio, por exemplo, que tem apenas um elétron na primeira camada, é a primeira e única camada, e o hélio, que tem 2 elétrons. O que vai acontecer com o hidrogênio? Na natureza, a gente não encontra o hidrogênio sozinho, a gente encontra o hidrogênio em parzinhos, tá? H2. Por quê? Porque ele quer completar essa segunda camada dele. Então, ele vai somar o elétron do outro átomo de hidrogênio, os dois vão ficar bem próximos, e esses 2 elétrons vão, então, migrar entre as duas camadas eletrônicas dos 2 hidrogênios, tá? Então, quanto mais um elétron, um átomo tá próximo do canto de cá, ele é mais elétron negativo, então ele rouba elétrons dos outros. Quanto mais ele tá pro lado de cá, mais elétron positivo, maior a chance dele perder elétrons. Se vocês olharem para o carbono aqui, a última camada dele tem 4 elétrons, essa última camada cabem 8 elétrons, tá? Então, ele consegue fazer até 4 ligações. Se ele vai ganhar ou perder elétron, vai depender de com qual átomo ele está fazendo ligação. Se o carbono estiver fazendo ligação com o oxigênio aqui, esses elétrons do carbono vão acabar passando mais tempo próximo dos átomos de oxigênio do que próximo dos átomos de carbono, formando a molécula que é o CO2, tá? Já se o carbono for fazer ligação com o hidrogênio, ele vai precisar de 4 hidrogênios para completar essa última camada eletrônica, e esses elétrons eles vão passar mais tempo com o carbono do que com o hidrogênio em si, porque o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Notem aqui, então, principalmente
o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio, que são os compostos mais importantes aqui para o que a gente está estudando, e o fósforo aqui, ó. O fósforo também tem uma última camada que caberia 8 elétrons, estão faltando quanto? Estão faltando 3, tá? E ele consegue, portanto, fazer até 3 ligações. Olha o que acontece. Então, você tem um único elétron que está sozinho na última camada aqui do sódio e um átomo de cloro que está faltando um elétron para completar a sua última camada. Esta é uma reação iônica, vai ocorrer a doação completa do elétron, ele não vai circular entre os dois, porque isso não é uma molécula, tá? E ela vai se dissociar, é uma doação completa, ok? Então, a gente pode pensar, olhando para essas reações redox de novo, que alguém está doando elétrons e alguém está recebendo elétrons. Então, o doador de elétrons, ele também é chamado de agente redutor, embora no final do processo ele esteja oxidado. Enquanto que o aceptor de elétrons é chamado de agente oxidante, embora no final ele esteja reduzido, tá? Quem está oxidado perdeu elétron, quem está reduzido ganha elétron. Mas quando a gente olha aqui para os reagentes, aquele que vai se oxidar é o doador de elétrons. E aquele que vai se reduzir é o aceptor de elétrons, tá? Quando a gente olha para ligações covalentes polares, tá? A gente não tem a doação completa do elétron, como a gente tem com sódio e o cloro. A gente vai ter uma doação parcial, quer dizer que esse elétron ele passa mais tempo em torno do oxigênio e menos tempo em torno do hidrogênio, mas ele também usa esse espaço do hidrogênio, embora por menos tempo, tá? Como o oxigênio ele é mais eletronegativo que hidrogênio, os elétrons compartilhados vão ser atraídos mais, ficam mais tempo no oxigênio, que vai resultar numa carga parcial negativa para o oxigênio e uma carga parcial positiva para o hidrogênio. Isso faz com que o oxigênio esteja reduzido e o hidrogênio oxidado na molécula da água. O que vai acontecer? Se a gente olhar, por exemplo, para a combustão do metano, né? Você tem o metano aqui, você tem um compartilhamento bastante igual de elétrons aqui no metano, tá? Esses elétrons estão aqui no meio, representando que eles passam relativamente bastante tempo entre as moléculas, os átomos. A gente tem um agente oxidante que também tem uma ligação apolar, só que durante esse processo, o CH4 vai ser transformado em CO2 e o oxigênio vai ser transformado em água. Quando a gente olha para o CO2, como o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono, esses elétrons vão passar então mais tempo com o oxigênio, que tem, portanto, uma carga parcial negativa. Aqui, a mesma coisa, o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai roubar esses elétrons uma boa parte do tempo e eles vão passar mais tempo com o oxigênio, que vai ter, portanto, uma carga parcial negativa. Lembrando que esse processo é um processo que libera energia, tá? Da mesma forma, a gente vai ter as reações de quebra da glicose. Se a gente fizer uma reação não controlada, né? Juntar hidrogênio com oxigênio para produzir água, a gente vai liberar muita energia de uma vez. A mesma reação vai ocorrer na glicólise, só que essa reação ela ocorre devagar, ao longo de vários passos, né? Como se fossem vários degraus, né? O que isso acontece? Os hidrogênios são tirados dos alimentos, eles passam por uma cadeia de transporte de elétrons e esses elétrons, conforme eles vão passando de uma proteína para outra, eles vão liberando energia, mas liberando energia devagar. Essa liberação controlada permite que a gente use essa energia aqui para transformar em moléculas de ATP, né? Para transformar moléculas de ADP mais fosfato em moléculas de ATP. Vocês lembram da última aula? A gente conversou sobre isso. No final, esses elétrons são doados para o oxigênio, né? E vão formar a água, ok? A mesma reação que está acontecendo, só que em vez de explodir a célula, a gente produz um monte de ATP.
Essas reações de quebra, então, vão ser feitas em etapas com uma liberação menor de energia em cada etapa. Uma outra molécula importante para esse processo, essa molécula chama NAD, é uma nicotinamida, adenina de nucleotídeo. Então, você tem uma nicotinamida aqui, que é uma das vitaminas que a gente deve obter da nossa alimentação, ligado a uma pentose, 2 fosfatos aqui e um nucleotídeo completo aqui, que é uma adenina, tá bom? Então, adenina com a ribose e os fosfatos aqui. Essa molécula, ela tem uma carga positiva aqui e ela tem uma capacidade de retirar hidrogênios do alimento, tá? E 2 elétrons. Então, ela recebe 2 elétrons do alimento e um hidrogênio. Um dos elétrons vai completar a carga do nitrogênio e o outro hidrogênio vai vir para cá junto com o seu elétron. Isso vai também liberar no meio onde essa reação está ocorrendo, uma molécula de hidrogênio, mas é um hidrogênio catiônico. Ele tem um elétron a menos aqui, tá bom? Para isso, né, para a gente conseguir, então, fazer essas reações em etapas intermediárias, a gente vai precisar de um aceptor de elétrons intermediário. E esse é o aceptor de elétrons intermediário que a gente usa nos animais, é o NAD, tá? Então, o NAD ele ajuda esse processo de respiração celular a acontecer em etapas. A respiração celular, então, vai ter 4 fases. A primeira é a glicólise, a gente vai ver na aula de hoje. Depois, a gente tem a oxidação do piruvato, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Eu vou liberar, já liberei essas questões do Kahoot. Se vocês quiserem realizar, é só clicar no link. Vocês têm a apresentação de slides está no swap para vocês, tá? E vocês podem fazer lá todas as questões. Bom, e como é que ocorre a glicólise, tá? A glicólise é um processo em que a glicose vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, que são compostos de 3 carbonos cada um, produzindo 2 ATP. Mas ela vai consumir 2 moléculas dessa coenzima NAD, produzindo 2 moléculas de NADH, tá? Lembrando aí que o ATP é moeda de energia da célula, chama adenosina trifosfato, a gente viu lá na última aula. Para a glicólise ocorrer, ela vai ocorrer, em primeiro lugar, ela ocorre no citoplasma, ela vai possuir 2 etapas e existe um consumo inicial de ATP, tá? Depois de consumir esse ATP inicial, ela vai acabar liberando 4 ATPs. Então, consome 2, libera 4, você tem um saldo aí de 2 ATPs no final. Ela vai quebrar a glicose em 2 piruvatos, vai produzir água no processo, tá? E vai consumir 2 NAD+, transformando em 2 NADH. O produto final, então, são 2 moléculas de piruvatos que possuem 3 carbonos cada uma. O que vai acontecer, então, na fermentação? Algumas células não vão conseguir fazer respiração celular, ou porque elas estão sem oxigênio naquele momento, ou porque elas não conseguem fazer esse processo, eles não têm as enzimas para fazer esse processo. Então, como é que elas vão fazer para regenerar o NAD, que vai ser produzido na glicólise? Elas vão fazer isso com o processo de fermentação. A fermentação, então, vai pegar o piruvato que saiu da glicólise e o NAD vai transferir esses elétrons e esses hidrogênios para o piruvato. A fermentação, ela pode produzir diversos compostos finais, tá? Como o álcool etílico, ácido lático, mas também butano e outras coisas que as bactérias conseguem fazer. E ela vai, portanto, esses compostos produzidos geralmente são tóxicos, tá? Então, o álcool etílico é o etanol, o álcool comum, e o ácido lático é o ácido que está no iogurte, por exemplo. Já a respiração celular é um processo pelo qual a enzima, a célula, quebra a molécula de piruvato ainda mais, tá? Ela vai produzir ainda mais moléculas de NADH, que vão ser depois usadas como doadores de elétrons num sistema de transporte de elétrons, que vão produzir muito mais ATP e regenerar todos os NADs mais. Esse processo pode ser aeróbico, então utiliza oxigênio como aceptor final de elétrons, ou não, que você pode usar qualquer outro aceptor final de elétrons, como o nitrato ou o sulfato.
Do ponto de vista de produção de energia, a fermentação é muito pouco eficiente, ela vai produzir só 2 ATPs, enquanto a respiração produz 32. Só que quando você tem condições, por exemplo, tem um monte de açúcar e não tem oxigênio suficiente, é um processo que pode produzir energia suficiente para os micro-organismos se reproduzirem. Todos os compostos resultantes da fermentação são tóxicos e até um certo nível os micro-organismos continuam vivos. Só que depois desse ponto, acaba a fermentação e os micro-organismos morrem, tá? Então, por exemplo, a fermentação alcoólica, ela não vai passar de 12% de teor alcoólico. O vinho não consegue passar de 12% de teor alcoólico. Tudo que for bebida alcoólica que tiver mais do que 12% é porque houve um processo de destilação depois, tá? Aí vocês podem fazer as questões 3 e 4. E aqui eu vou mostrar as etapas da fermentação. Então, olhando para a fermentação lática aqui, que é mais simples. Você tem a glicose, que vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, esse processo chama glicólise. Aqui você tem a produção de 2 ATPs em média, né? Tem consumo de 2, produção de 4, mas a média é 2. E 2 NADH. Esse NADH vai ser regenerado na segunda etapa, que é a regeneração do NAD. Nesse processo, o NADH vai doar os seus elétrons e hidrogênios para o ácido pirúvico, produzindo lactato. Quando a gente olha para a fermentação alcoólica, tem uma etapa extra aqui. Então, a glicose quebrada, produzindo ácido pirúvico, 2 ATPs, 2 NADH. O ácido pirúvico, por sua vez, vai ser quebrado novamente, eliminando 2 gás carbônicos. Isso aqui é importante. E produzindo acetaldeído. Já esse acetaldeído aqui vai ser o receptor desses elétrons do NADH. Então, o NADH vai doar os elétrons e os hidrogênios para o acetaldeído, formando etanol. Por que eu falei que isso aqui é importante? Porque a gente usa a fermentação alcoólica também para produzir o pão que a gente come em casa. E para que serve esse gás carbônico que sai do processo de fermentação? Ele é o que faz o pão ficar fofinho, tá? O pão crescer e aqueles buraquinhos dentro do pão. O que acontece com o etanol? Quando a gente assa o pão, o etanol evapora e vai embora. Mas ele existiu, em algum momento ele estava ali. Então, o que está acontecendo? Você tem micro-organismos que são fermentadores, são as leveduras que estão ali no pão e elas estão convertendo a glicose, né, que está lá no amido da farinha, em ácido pirúvico, depois em acetaldeído e finalmente em etanol. O gás carbônico faz com que a massa cresça e o etanol no final ele é perdido, porque conforme você põe ela dentro do forno para assar, o etanol é muito volátil, né, ele evapora muito fácil, ele vai todo embora. Então, olhando aqui para as moléculas em si. Então, você tem a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, ela vai ser quebrada em uma molécula de piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos. Aqui é fermentação alcoólica, este é o gás carbônico que vai ser perdido, tá? Lembrando que aqui são sempre 2, perdeu. Este aqui é o acetaldeído, ele vai passar pelo processo de regeneração do NAD, que vai doar 2 elétrons e 2 hidrogênios para ele, e aí ele vai ficar no final assim, que é o etanol. Aqui, você tem a glicose, vai ser quebrada em piruvato, a mesma molécula, só que aqui não tem perda de gás carbônico, ela vai ser imediatamente transformada em lactato. Então, algumas células vão ser aeróbias facultativas, é o caso da levedura que faz o pão, por exemplo, ou a cerveja, o vinho. Elas vão realizar a fermentação quando? Quando não tem oxigênio. E na presença de oxigênio, elas conseguem fazer respiração celular normalmente, tá? Então, exemplos aqui são as células musculares e as leveduras. Nas células musculares, a gente vai ter, na ausência de oxigênio, a fermentação lática, e nas leveduras, a fermentação alcoólica. Já algumas bactérias são sempre anaeróbias e elas não suportam altas concentrações de oxigênio, vocês viram isso no passado. E outras células são totalmente aeróbias. Elas não sobrevivem sem oxigênio. Um exemplo são as células nervosas e, na verdade, a maior parte das células do nosso corpo. Vocês podem fazer as questões 5 e 6. Quando a gente pensa em evolução, a glicólise ela é provavelmente o primeiro processo de produção de ATP por quebra de macromoléculas que surgiu, tá? Vale lembrar que no início da vida na Terra,
a gente não tinha oxigênio livre na atmosfera. A atmosfera era uma atmosfera redutora e não oxidante. Já o oxigênio que se acumulou na atmosfera da Terra é todinho proveniente da fotossíntese e ele vai começar a acumular por volta de 2,7 bilhões de anos atrás. Olha aqui o oxigênio. E esse oxigênio livre, ele é tóxico para a maior parte das células que existiam no momento, tá? Então, com esse surgimento de oxigênio livre, você tem também uma vantagem muito grande para aqueles organismos que faziam respiração celular. E a respiração celular passou a ser dominante. E com isso a gente tem o surgimento dos eucariotos, tá? De todas as linhagens de eucariotos que a gente conhece. Isso dá um suporte para a hipótese da origem dos eucariotos por meio de endossimbiose, tá? Um procarioto ancestral que não conseguia fazer respiração celular, ele está vivendo num mundo com pouquíssimo oxigênio, até um ponto que ele consegue absorver, englobar uma bactéria aeróbia, e essa bactéria aeróbia agora ela consegue usar oxigênio. Neste momento aqui, em que você tem um aumento gigante da quantidade de oxigênio disponível na atmosfera terrestre e nos oceanos onde esses organismos viviam, passa a ser uma vantagem enorme você ter essas bactérias vivendo dentro de você. Então, essas bactérias são absorvidas nessa linhagem e elas vão ser mantidas com quase todos os representantes dessa linhagem, que são chamadas de mitocôndria. Ao longo do tempo, a mitocôndria passa até a perder alguns genes e ela passa a se tornar completamente dependente da célula eucariota que englobou ela. Uma outra linhagem dentro dos eucariotos que já tinha a mitocôndria, ela fez um segundo processo de endossimbiose, englobando então uma bactéria fotossintética, que virou os cloroplastos. Esta linhagem aqui deu origem às plantas, às algas verdes e às algas vermelhas. Aqui vocês vão ter uma série de recursos sobre reações de redução e oxidação que vocês podem usar. Esse site ele está em português, ó, o português aqui no começo. Vocês podem utilizar esse site, é um site que eu recomendo, que é o Khan Academy, ele é excelente para fazer exercícios e para estudar. E, por último, eu queria mostrar uma visão detalhada da glicose, mas a título de curiosidade, porque sempre tem algum aluno que pergunta, mas como é que é esse processo? Então, como é que é o processo? A gente tem a absorção inicial, você precisa investir 2 ATPs, olha os ATPs aqui. Você tem a glicose aqui, esse ATP vai doar um fosfato para a glicose, a gente ainda na glicose 6-fosfato. Vai ter uma alteraçãozinha aqui de conformação, novo ATP doando mais um fosfato. Então, a gente tem um fosfato aqui e outro fosfato aqui, tá bom? Esses 2 fosfatos, então, essa molécula aqui vai ser quebrada nessas dois tipos de moléculas aqui, metade pro lado de cá, metade pro lado de cá. Só que essas duas moléculas se autoconvertem, uma converte na outra. Como eu estou constantemente usando o gliceraldeído 3-fosfato, essa aqui acaba ficando sozinha, né? Essa daqui está sendo consumida, então ela acaba se convertendo de novo em gliceraldeído o tempo todo. Lembrando lá da questão dos equilíbrios das reações e do fato dos organismos serem sistemas abertos e não sistemas fechados. O que vai acontecer com o gliceraldeído 3-fosfato? Ele vai ser aqui transformado, e olha o NAD aqui, produzindo NADH nesse composto aqui, e agora sim, lembra que tem 2 ocorrendo simultaneamente, e agora sim, esse composto vai ser transformado de novo, liberando esse fosfato aqui, e produzindo energia suficiente para criar esse ATP, e sobrou um fosfato aqui, ó, que vai ser aqui perdido uma água, que vai ser transmitido para este ADP aqui, formando então 2 aqui, 4 ATP, tá bom? E no final formando um piruvato. Então você acaba vendo que são 10 passos diferentes para você chegar na reação do piruvato. Então lembrando que cada uma dessas reações são rotas, tá? Rotas até bastante complexas. E era isso sobre essa aula. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, me mandem via Swap. Eu vou abrir um fórum no Swap para vocês me mandarem as dúvidas de vocês. Esse link vai funcionar esse vídeo vai ser acessado somente pelo link disponível no Swap. E assim que a gente voltar até a aula normal, eu devo retirar todos esses vídeos da internet.
Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês via WhatsApp, tá bom?